Você já parou para pensar como seria se até o maior escapista do universo não conseguisse escapar da própria mente? É assim que começa a obra-prima de Tom King em Senhor Milagre, um mergulho profundo em trauma, dor e esperança, onde o herói mais improvável da DC enfrenta sua batalha mais difícil, sobreviver a si mesmo. Para entender Scott Free, o Senhor Milagre, é preciso voltar às origens, um lugar sombrio e implacável chamado Apocalipse. Nascido como um filho de uma das famílias nobres de Nova Gênese, Scott Free trocado ainda bebê como parte de um pacto de paz entre os novos deuses. Ele cresceu sob a tirania de Darkseid, em uma terra onde sofrimento e brutalidade era uma regra. A infância de Scott foi marcada por perdas e traumas. Criado em uma escola de treinamento rigorosa, onde amor e afeto eram substituídos por disciplina severa e tortura psicológica, ele aprendeu desde cedo a sobreviver em um ambiente hostil. Foi ali que Scott desenvolveu suas habilidades únicas. Não apenas força física ou agilidade, mas a arte de escapar de qualquer armadilha, seja física, psicológica ou emocional. O Senhor Milagre não é apenas um herói com poderes extraordinários. Ele é a personificação da resistência e de esperança em meio ao opressor mundo de Apocalipse. A fuga eventual dele não foi apenas uma fuga física, mas simbólica. Ele escapou do destino que lhe foi imposto e construiu sua própria identidade, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais cruéis, a liberdade é possível. Ao chegar à Terra, Scott bota o manto de Senhor Milagre. Ele se torna um herói fora do padrão clássico. Ao invés de combater apenas vilões, ele enfrenta armadilhas impossíveis, desafios de lógica, perigo e, acima de tudo, os fantasmas do passado. Com sua capa, máscara e dispositivos engenhosos, Scott prova que inteligência, coragem e criatividade podem superar qualquer corrente, literal ou figurada. E é essa origem, cheia de dor, superação e engenhosidade, que faz do Senhor Milagre um personagem tão fascinante e humano. Ele não é perfeito nem invencível. Ele é alguém que aprende a viver, a amar e a lutar, apesar de todas as cicatrizes que carrega. Cada fuga é uma metáfora, cada vitória é um lembrete de que a liberdade verdadeira começa dentro de nós mesmos. Mas em 2017, quando Tom King e Mitch Gerads assumiram o título, eles decidiram ir além da ação e das fugas mirabolantes. Eles mostraram que Scott Free poderia escapar de qualquer armadilha, exceto daquela que estava dentro da sua própria mente. A série começa de forma brutal. Scott tenta tirar a própria vida. É um choque imediato para o leitor, e um gancho que deixa claro que essa não seria apenas mais uma história de super-herói, seria uma obra intimista, cheia de questionamentos existenciais. Logo após essa tentativa desesperada, acompanhamos Scott se recuperando, ao lado de sua esposa Grand Barda, que se torna o pilar de estabilidade em meio ao caos. King apresenta diálogos carregados de humanidade, muitas vezes cotidianos e banais, contrastando com o pano de fundo cósmico. Enquanto os novos deuses travam guerras entre Apocalipse e Nova Gênese, Scott e Barda discutem sobre trocar uma lâmpada, montar móveis ou até sobre ter filhos. Essa combinação cria uma narrativa poderosa, onde o épico e o íntimo se entrelaçam de maneira única. O mundo ao redor de Scott parece cada vez mais instável. Darkseid está prestes a conquistar tudo e os novos deuses o convocam para lutar em uma guerra que pode decidir o destino do universo. Mas a grande dúvida que paira sobre cada página é: será que Scott Free está vivendo a realidade? Ou será que tudo não passa de uma ilusão criada por sua mente ferida? E é aqui que Tom King nos prende. Cada edição joga o leitor em uma sensação de desconfiança, como se estivéssemos presos junto com Scott em um truque de mágica que talvez não tenha saída. A frase Darkseid aparece como um mantra perturbador, um lembrete constante da presença esmagadora do mal e da opressão que ameaça engolir tudo. A Guerra dos Deuses e as pressões sobre Scott. Enquanto Scott Free tenta se reerguer emocionalmente, a guerra cósmica entre Nova Gênese e Apocalipse explode com toda a força. O conflito é liderado de um lado por Orion, filho de Darkseid e governante de Nova Gênese, e do outro pelo próprio tirano de olhos ardentes. Scott, que nunca quis ser um soldado, é arrastado para o centro dessa batalha inevitável. Orion exige que ele se una às fileiras na resistência, colocando-o diante de julgamentos quase teatrais. O filho da vovó Bondade, criado entre chicotes e torturas, agora precisa provar sua lealdade em meio a interrogatórios impiedosos.
A narrativa de Tom King mostra essas cenas como diálogos tensos e sufocantes, sempre deixando o leitor se perguntar: mas aquilo é real ou apenas mais uma alucinação da mente de Scott? A cada página, a sensação de sufoco aumenta. Mesmo quando Scott parece cumprir sua função de herói, sempre para a dúvida: ele está de fato vencendo batalhas ou apenas se perdendo em uma realidade inventada? Esse dilema psicológico dá a HQ uma atmosfera quase claustrofóbica. No entanto, em meio a todo esse caos, a presença de Grande Barda se torna o coração da narrativa. Se Scott representa a fragilidade de alguém que carrega cicatrizes internas, Barda é a fortaleza inabalável que sustenta. As conversas dele são simples, muitas vezes banais, mas carregadas de autenticidade. Eles discutem desde as questões de guerra até detalhes da vida doméstica, como trocar de apartamento ou reformar a casa. Essa dualidade entre guerra cósmica e vida cotidiana é uma das maiores forças da obra. Em um dos momentos mais intensos, Orion declara que Scott deve provar sua lealdade executando prisioneiros de Apocalipse. Essa exigência mergulha o herói em uma crise moral, refletindo não apenas sobre guerra, mas também sobre livre-arbítrio e identidade. Scott é um homem que sempre escapou de tudo, mas até onde ele pode escapar de ordens e responsabilidades impostas por outros? O conflito com Orion se intensifica. A relação entre os dois, marcada pela história trágica do pacto entre Darkseid e o Pai Celestial, ressurge com força. Scott é tratado como alguém que nunca pertenceu a lugar nenhum. Para Apocalipse, é um traidor. Para Nova Gênese, um estranho. Essa sensação de não pertencimento ecoa com sua luta interna contra a depressão e a dúvida constante sobre a própria realidade. E enquanto tudo isso acontece, a frase aterrorizante continua ecoando pelas páginas: Darkseid é. 3 palavras que não explicam nada, mas transmite o peso de um mal absoluto, inevitável, como se fosse impossível escapar da presença opressora do tirano. No meio de toda a escuridão que cerca Scott Free, surge uma luz inesperada: a descoberta de que Grande Barda está grávida. Esse momento, aparentemente simples, se torna o ponto de virada emocional da série. Para alguém que passou a vida fugindo, que sempre carregou cicatrizes profundas de infância e trauma, a perspectiva de ser pai transforma sua visão de mundo. Tom King utiliza essa revelação não somente como um elemento narrativo, mas como uma lente para explorar na vulnerabilidade de Scott. Ele é o maior escapista do universo, mas agora não pode mais fugir de si mesmo ou da responsabilidade que carrega para com uma nova vida. Cada decisão, cada batalha, cada escolha se torna mais pesada, mais pessoal. É um conflito interno poderoso que dá à HQ uma profundidade rara. Enquanto Scott Free tenta processar a notícia, ele continua envolvido na guerra entre Apocalipse e Nova Gênesis. Mas, agora suas ações são guiadas por algo maior do que ele mesmo: o desejo de proteger sua família e garantir um futuro para seu filho. Esse elemento de paternidade adiciona uma camada de humanidade à figura quase mítica do Senhor Milagre. Ao longo das edições, vemos Scott Free lidando com sua depressão, seus traumas passados e sua própria percepção distorcida da realidade. Mitch Garrett, com sua arte meticulosa, ajuda a transmitir essas emoções de maneira sutil. Painéis silenciosos, close-ups intimistas e páginas que quase respiram com o ritmo da mente de Scott. Cada quadro é pensado para fazer o leitor sentir a ansiedade, o medo e, finalmente, a esperança que surge com a gravidez de Barda. Além disso, a relação entre Scott e Barda se aprofunda de maneira orgânica. Não são apenas heróis cósmicos lutando contra forças divinas. São 2 pessoas que compartilham amor, medo e sonhos. O cotidiano se mistura com o épico, criando uma narrativa onde batalhas gigantescas se alternam com momentos de ternura, como arrumar a casa, planejar a chegada do bebê ou discutir numes. Essa alternância torna a história incrivelmente humana. Mas nem tudo se resolve com esperança. Darkseid continua sendo uma presença esmagadora, e o universo parece conspirar para testar Scott em todos os níveis. Ele é lembrado constantemente de que, por mais que tente escapar, há forças que não podem ser contornadas, decisões que não podem ser adiadas e perdas que não podem ser evitadas. E ainda assim, é nesse cenário de opressão que Scott encontra a sua força mais verdadeira,
a coragem de enfrentar, de lutar e de viver apesar da dor. Confrontos, armadilhas mentais e a vitória da humanidade. À medida que a série avança, Scott Free se vê confrontando Darkseid, não apenas como um inimigo físico, mas como força psicológica absoluta. A ameaça do tirano não se limita a guerras cósmicas ou batalhas físicas. Ela se infiltra na mente de Scott, testando sua sanidade, sua memória e sua própria identidade. Cada página se transforma num labirinto mental, onde realidade e ilusão se confundem, e o leitor é levado a questionar o que é fato e o que é projeção da mente do Sr. Milagre. Tom King cria momentos de tensão intensa usando o poder da narrativa interna. Scott revisita traumas de infância, revive perdas e confronta memórias dolorosas, tudo enquanto precisa cumprir seu papel numa guerra que afeta o universo inteiro. É nesse ponto que a genialidade da série se revela. A maior fuga de Scott não é de correntes ou armadilhas físicas, mas da própria mente. Ele deve reconciliar quem é com quem ele precisa ser, equilibrando sua vulnerabilidade com sua coragem. Enquanto isso, o grande Barda permanece a seu ponto de equilíbrio. A gravidez, que parecia ser apenas um detalhe da vida pessoal, se torna a força motriz que dá a Scott a determinação necessária para enfrentar desafios impossíveis. É uma batalha de amor, resiliência e sacrifício. No clímax da narrativa, Scott enfrenta um teste final. Escapar das armadilhas de Darkseid, que não existem apenas no plano físico, mas também na psique do herói. É um confronto simbólico e emocional. Cada passo que ele dá representa uma escolha entre desistir ou persistir, entre ceder ao trauma ou se afirmar como ser humano completo. King utiliza esse momento para explorar temas universais: medo, esperança, amor, perda e redenção. Ao final, Scott não apenas sobrevive, mas emerge mais humano do que nunca. Ele compreende que a verdadeira fuga não é escapar de situações externas, mas sim enfrentar a dor, aceitar a vulnerabilidade e encontrar forças na conexão com aqueles que ama. Darkseid, apesar de todo o seu poder, permanece uma presença ameaçadora, mas incapaz de apagar a humanidade que Scott encontrou dentro de si. A série termina de maneira poderosa e reflexiva, mostrando que a maior vitória do Sr. Milagre não é apenas física, mas emocional e psicológica. É um triunfo da resiliência humana, da capacidade de amar e da coragem de enfrentar qualquer armadilha, externa ou interna, com determinação e esperança. E assim, terminamos essa jornada épica. Scott Free, o maior escapista do universo, nos mostra que o impossível pode ser superado quando encontramos força em nós mesmos e nas pessoas que amamos. Sr. Milagre, escrito por Tom King e com arte de Mitch Gerads, não é apenas uma história sobre um super-herói com poderes incríveis. É uma obra profundamente humana e filosófica. Ao abordar o protagonista Scott Free, a história transcende o gênero de super-herói para se tornar uma análise do sofrimento humano, da busca por significado e da constante luta para escapar das próprias limitações psicológicas e emocionais. Vamos explorar as principais temáticas e filosofias presentes na obra. Escapismo, a fuga como forma de sobrevivência. A primeira e mais óbvia temática de Sr. Milagre é o escapismo. Scott Free é o maior escapista do universo, capaz de escapar de qualquer coisa, qualquer prisão, qualquer situação. Mas à medida que a história se desenrola, a verdadeira pergunta é: o que ele está tentando escapar realmente? A habilidade de escapar é tanto uma bênção quanto uma maldição, pois ela não pode libertá-lo dos conflitos internos mais profundos que ele enfrenta. A metáfora de escapismo neste caso não é apenas física, mas psicológica e emocional. Em muitos aspectos, Scott está tentando escapar da sua própria dor, da memória de sua infância em Apocalipse e principalmente da sua incapacidade de lidar com a perda e o trauma. A busca por liberdade que ele empreende parece ser interminável, pois por mais que escape de situações externas, a prisão interna de sua mente e de suas emoções permanece intransponível. Em termos filosóficos, isso evoca a ideia do existencialismo, especialmente as teorias de Jean-Paul Sartre. Sartre afirma que, em última análise, somos todos responsáveis por nossas escolhas, e que nossa liberdade é algo que se conquista por meio da aceitação da nossa própria existência, não por meio de uma fuga do sofrimento. Scott, com suas habilidades sobrenaturais, não pode se libertar da própria realidade existencial.
Ele deve enfrentar seu passado e encontrar sentido, ao invés de continuar fugindo. A luta interna, o conflito entre o herói e o homem comum. Outro tema central em Senhor Milagre é a dualidade entre o herói e o homem comum. Embora Scott Free seja sem dúvida um dos maiores heróis do universo DC, ele é, antes de tudo, um homem com falhas, traumas e inseguranças. O que Tom King faz magistralmente é apresentar um herói que não está imune aos dilemas emocionais e psicológicos que todos enfrentam. Scott constantemente se vê dividido entre seu papel como um herói cósmico e seus desejos e necessidades humanas. Ele tem um amor profundo por sua esposa Grande Barda e é, em muitos momentos, vulnerável e inseguro, algo que o torna mais próximo e identificável com o público. Ele não é um herói perfeito, e talvez este seja o ponto central da obra, a ideia de que o verdadeiro heroísmo não é a ausência de fraquezas, mas a capacidade de continuar lutando, mesmo quando se é quebrado internamente. Essa luta interna pode ser vista como uma reflexão sobre a condição humana. No fundo, todos somos heróis e vilões em nossas próprias histórias, e o que define nossa jornada é a forma como enfrentamos os próprios desafios essenciais, sejam eles internos ou externos. O amor como libertação. A relação de Scott e Barda é um tema central na obra. Grande Barda é a âncora emocional de Scott. Ela não é apenas sua esposa, mas também a figura que o traz de volta à realidade, ajudando a confrontar suas próprias fragilidades e a lidar com o trauma da sua infância em Apocalipse. A relação deles é complexa, pois, apesar do amor incondicional, há também a tensão de dois guerreiros que carregam suas próprias cicatrizes. Mara, uma personagem forte e resiliente, serve como contraponto à fragilidade de Scott. O amor deles não é romântica no sentido convencional, é uma relação que exige esforço, compreensão e sacrifício. Esse amor é a força que pode trazer Scott de volta à beira do abismo e ajudá-lo a lidar com suas próprias limitações. Em termos filosóficos, essa relação pode ser vista como um reflexo da ideia de amor acáquico, amor altruísta, incondicional, que está presente em várias tradições filosóficas e religiosas. O amor de Barda por Scott não é baseado em suas virtudes como herói, mas no reconhecimento da humanidade dele e na aceitação das suas imperfeições. A natureza do sofrimento e a busca por significado. Ao longo de Senhor Milagre, o sofrimento e a busca por significado são temas recorrentes. Scott é constantemente confrontado com o peso do seu passado e as cicatrizes emocionais que ele carrega, o que gera uma reflexão sobre a natureza do sofrimento humano. O que Tom King nos apresenta não é apenas uma luta contra o vilão físico ou uma batalha cósmica, mas um confronto existencial com o próprio sofrimento e a tentativa de encontrar o propósito em um universo caótico. Em sua luta para encontrar um sentido em sua vida, ele também é um reflexo das teorias existenciais de filósofos como Albert Camus, que afirmou que a busca por sentido de um mundo indiferente é uma das maiores questões da humanidade. Para Camus, a aceitação do absurdo da vida e a busca por sentido em um mundo sem lógica superior são as únicas formas de encontrar liberdade e, paradoxalmente, sentido. Scott Free, em sua incessante busca por respostas de fuga, exemplifica essa luta existencial e essa busca constante por significado. A morte e a imortalidade. Enfrentando os limites da existência. Finalmente, o tema da morte e da imortalidade é um tópico central na obra. Como os deuses e heróis do universo DC, Scott, por ser um personagem praticamente imortal, está constantemente confrontado com sua própria finitude e os limites da vida. Embora a imortalidade seja uma característica de sua raça, ela também é uma maldição. Scott, embora seja fisicamente imortal, não pode escapar da fragilidade da alma humana, o que o torna profundamente vulnerável a todo o sofrimento que acumula. Este dilema remete à filosofia estoica, que lida com a aceitação da morte e a busca pela virtude apesar dela. Os estoicos, com Epicteto, acreditam que a verdadeira liberdade não está em escapar da morte, mas em aceitar sua inevitabilidade e viver com dignidade diante dela. Scott, com sua luta contra o sofrimento e sua busca por significado, personifica a luta para encontrar a paz com sua própria mortalidade. Entre a dúvida e a fé, a busca de Scott pela existência de Deus. Em Senhor Milagre, um momento chave ocorre quando Scott e Barda têm uma conversa filosófica sobre a existência de Deus e a natureza da realidade. Nesse diálogo, Scott menciona que mesmo diante de sua habilidade de escapar de qualquer situação,
Ele não consegue escapar da sua dúvida sobre a existência de Deus. Esse questionamento filosófico é um eco das ideias de René Descartes e Immanuel Kant, dois dos mais influentes filósofos sobre o problema da certeza e da percepção da realidade. Descartes e a dúvida metódica. Penso, logo existo. Descartes, em sua famosa obra Meditações Metafísicas, propôs a dúvida radical como ponto de partida para encontrar a verdade. Descartes afirmou que a única certeza absoluta que podemos ter é a nossa própria existência, simbolizada pela frase penso, logo existo. Através da dúvida, Descartes conclui que mesmo que tudo que percebamos seja uma ilusão, nossa capacidade de duvidar e pensar é a prova irrefutável da nossa própria existência. Essa ideia ressoa diretamente no diálogo entre Scott e Barda. Scott, como o maior escapista do universo, tem a habilidade de escapar de qualquer coisa física. No entanto, ele não consegue escapar da dúvida sobre a existência de Deus. Em suas palavras, a dúvida sobre Deus é a única coisa que ele não consegue escapar. E isso reflete a essência do pensamento cartesiano. Mesmo o maior herói do universo com habilidades sobrenaturais é preso pela dúvida fundamental sobre a existência de uma divindade superior. O que Scott está dizendo é que, embora possa escapar de qualquer prisão material ou física, ele não pode escapar das perguntas existenciais que nos atormentam, como Deus existe? Essa é a dúvida radical de Descartes, onde a única coisa que não pode ser duvidada é o próprio ato de duvidar. Kant e a impossibilidade de conhecer a realidade divina. Já Immanuel Kant, em sua obra Crítica da Razão Pura, argumenta que a razão humana tem limitações e não pode conhecer a realidade como ela é em si mesma, ou noumeno, mas apenas como aparece para nós, o fenômeno. Para Kant, a existência de Deus é uma questão além da razão humana, algo que não pode ser comprovado ou refutado pela lógica ou pela percepção. No diálogo entre Scott e Barda, esse pensamento de Kant surge indiretamente. Scott, ao questionar a existência de Deus, reconhece a limitação humana de conhecer a totalidade da realidade divina, mesmo com toda a sua habilidade de escapar de situações físicas e até mesmo de alterar a realidade à sua volta. Ele se vê preso pela incerteza metafísica sobre Deus. Ele não pode escapar do que Kant chamaria de limitações da razão humana. A dúvida de Scott sobre Deus, então, não é apenas uma questão de falta de evidências, mas uma questão de limitação cognitiva. Kant sugeriria que a razão humana não está equipada para perceber ou compreender Deus de maneira objetiva, e que qualquer conceito que possamos ter de uma divindade é apenas uma construção subjetiva influenciada por nossa própria percepção limitada da realidade. A arte de Meet-Gerrites, como se complementa na história e no roteiro de Senhor Milagre. Meet-Gerrites é conhecido por seu estilo artístico realista, com uma paleta de cores minimalista e uma abordagem intimista, que em Senhor Milagre se traduz em uma arte que foca em transmitir emoção através de detalhes simples, mas poderosos. Seu trabalho é um dos pilares visuais da narrativa e ele utiliza uma série de escolhas estilísticas para dar vida à história de Tom King. A primeira grande característica que chama atenção na arte de Gerrites é o uso do grid de 9 painéis por página. Esse layout, que se repete constantemente ao longo da obra, tem a função de criar um ritmo metódico e controlado, refletindo o estado emocional do protagonista. Cada painel se torna uma cápsula de tempo, capturando os momentos de tensão, dor e reflexão de Scott Free. Ao invés de usar quadros grandes e grandiosas, como é comum em outras HQs de super-heróis, Gerrites opta por um estilo contido e focado no personagem, fazendo com que cada pequeno detalhe de sua expressão ou do cenário tenha uma grande importância na narrativa. A maneira como Gerrites usa o espaço e a composição nas páginas é outra característica central de sua arte. Ele frequentemente deixa espaços vazios no quadro, criando uma sensação de isolamento e solidão para o protagonista. Isso se reflete tanto nas grandes sequências, onde a ausência de detalhes aumenta a sensação de vazio, quanto nos momentos mais íntimos, onde o foco nas expressões faciais de Scott transmite uma carga emocional intensa.
Senhor Milagre, de Tom King e Midgard, é muito mais do que uma simples história de super-herói. Ela é uma reflexão profunda sobre a condição humana, uma meditação sobre liberdade, sofrimento, dúvidas existenciais e a necessidade de encontrar significado em um universo caótico. A obra quebra as barreiras do gênero de quadrinhos, trazendo questões filosóficas e emocionais de uma forma que poucos livros de super-heróis conseguem alcançar. Sem dúvida, uma das melhores histórias em quadrinhos do século.